Uma característica bem difícil do melancólico é a memória emocional. O passado está sempre aqui, muito presente. E se você teve uma infância feliz, ótimo. Você sempre sentirá uma nostalgia gostosa. Mas se a sua infância foi traumática, trágica e tão horrível quanto a minha, a vida não é muito fácil. Você fecha os olhos e aquela cena tão dolorosa sempre volta. Te pega desprevenido. Tudo aquilo que você não queria lembrar tá sempre voltando. Pesadelos? Normal. Você sempre sente que tá sendo perseguido por alguém e você não consegue correr. Ou que alguém tá tentando atacar você e você não consegue lutar de volta. Você tem muito medo de repetir os padrões do passado. A voz da minha mãe fica se repetindo, fica ecoando dentro da minha cabeça. Palavras feias, palavras sujas que ela dizia pra mim, como se fosse aqui sussurrando. Eu tenho a impressão que se eu me distrair um pouco, se eu baixar a guarda um pouco, eu tenho medo de acabar me tornando exatamente como ela, sem querer, sem perceber. A vontade dela é que eu esqueça o passado. Claro, para ela, a minha infância foi apenas alguns anos da vida dela. Mas para mim, eu vou esquecer uma década inteira da minha vida? Os agressores sonham com que a vítima esqueça o passado. É muito conveniente para eles se você simplesmente esquecer o que aconteceu e assim eles ficam ali impunes, tranquilos. Mas eu me recuso a esquecer. Eu não posso esquecer. Eu nunca vou esquecer. Pelo contrário, eu preciso lembrar muito bem o quanto que existe maldade no mundo, o quanto que eu não posso ser bobinha mais, eu não posso ser ingênua, eu tenho que estar bem alerta o tempo inteiro. O melancólico tem essas características que atraem as pessoas narcisistas, psicopatas. Nós somos a ovelhinha perfeita, a vítima perfeita. Eles têm esse faro para, num grupo de pessoas, identificar aquele mais fácil de ser dominado, o mais isolado, mais frágil, o que mais vai ser iludido facilmente. E o melancólico sempre acaba sendo escolhido. E é claro que pela sua sensibilidade e profundidade e intensidade, você nunca vai esquecer. Os episódios da infância se tornam traumas. As memórias ficam enraizadas dentro de você. Mesmo sem querer, toda vez que você fecha os olhos, é como se estivesse revivendo exatamente aquele momento. O trauma, ele fica grudado não só na mente, mas no corpo. Quem tem trauma de infância, é muito comum. Você parece que tá tendo um ataque de pânico, de ansiedade, mesmo deitado, relaxado, vendo televisão. Às vezes, uma cena do filme é um gatilho para sua infância e o seu corpo começa a entrar em pânico, em surto, e você fica sem entender o que está acontecendo. Qualquer coisa pode ser um gatilho. Um jeito que alguém fala com você, um cheiro, um certo tipo de toque, um lugar. A vida é como se fosse um campo minado e você se sente exposto numa selva, num ambiente que é hostil e que sempre tem alguém tentando te perseguir, tentando te atacar. E o pior de tudo é a culpa, porque você sente que é tudo culpa sua. Claro, a vítima sempre vai se sentir culpada pelas maldades de uma outra pessoa que nunca paga pelo que fez. O nosso mundo aqui, terreno, não é muito justo. É por isso que eu escolho acreditar na justiça divina. Eu só quero mesmo te falar que, por mais que você queira esquecer e que você ache que é mais fácil, que seria mais fácil simplesmente esquecer o passado, esse não é o caminho certo. O caminho para superar um trauma exige exposição às memórias. Então você vai ter que lembrar, tem que reviver aquela situação, dessa vez com mais consciência, com mais maturidade, para conseguir entender o porquê aquilo aconteceu, entender que você não tem culpa e entender os sinais, para que você consiga identificá-los da próxima vez, porque sempre vai ter, e você prometer para si mesmo: eu nunca mais
vou permitir que alguém faça isso comigo.